Olá! Para quem vai participar das competições de programação esse ano utilizando a linguagem em C, eu queria começar as nossas aulas explicando o que eu chamo de esqueleto de um script de C, né? Então você, como a maioria das linguagens de programação, ele tem certas linhas de código, por exemplo, a declaração da função main, que elas têm que estar presentes em todos os seus scripts, senão eles não vão rodar direito. É diferente do Python, por exemplo, que você começa com um script em branco, você escreve só os comandos. Então, por exemplo, se eu fosse escrever um Hello World em Python, ele teria uma única linha, que seria o print Hello World, não precisa do stdio, não precisa declarar um main, não precisa desse valor de retorno misterioso aqui, mas você precisa, e eu vou explicar que cada linha de código dessa faz e por que elas são importantes. Então, a primeira linha, na verdade, é a única linha de código que é realmente indispensável para um script de C é a declaração da função main. Então, quando você vai compilar o seu script de C para montar o binário exe em cima desse programa, o seu compilador, independente de qual seja, ele espera que exista uma declaração de uma função chamada main, e aí ele sempre vai colocar que a primeira coisa que o seu programa vai fazer é executar essa função main uma vez. Então, todo o código que você escrever dentro da função main, ele vai começar a rodar assim que você executar o programa. Se você escrever ele fora, por exemplo, em outra função, ele não vai rodar, a menos que você chame essa função dentro de main. E se você não tiver uma declaração de main em algum lugar do seu script, ele não vai nem compilar. Por causa que o seu compilador ele vai esperar que exista uma função main, vai procurar, vai ver que não tem e isso vai dar um erro. Então, por isso que ter uma declaração de main é sempre importante. Mas uma curiosidade que é legal de saber é que escrever int main sem nada aqui ou com void aqui, também é comum a gente ver, não é a única maneira de declarar a função main. Ela pode ser declarada de várias maneiras. Então, a primeira maneira que é mais comum é essa aqui, é int main. E aí com void ou sem, né? E o que acontece? Por que que é tão comum a gente ver main declarada como uma função inteira, aí retornando zero no final, sendo que esse valor não significa nada e não vai para lugar nenhum. Assim que você retorna zero, o programa acaba, então não tem nem como alguém usar ele, né? O que acontece? Isso aqui é uma convenção dos programadores de C. E toda vez que a gente declara main como uma função que retorna um valor inteiro, esses valores inteiros a gente sempre considera que eles são códigos de erro. No caso, o código de erro zero, ele é o único que tem uma definição, um significado, na verdade, que é universal, e o zero significa nenhum erro ou programa executado com sucesso. Já quaisquer outros códigos de erro que você possa querer retornar no seu programa, por exemplo, código 1, código 2, aí você vai ter que definir o que cada código de erro na documentação que acompanha o seu programa. Então, assim, essa declaração de main com uma função que retorna um int e depois você definir vários inteiros para main retornar em pontos diferentes, dependendo do que aconteceu, dependendo do que deu de errado, e explicar para o usuário o que deu de errado, é uma coisa que você vai ver em programas de C que são muito mais complexos do que os scripts que a OBI pede. Porque a OBI, ela sempre vai considerar a saída do seu código como sendo a última ou as últimas N linhas que o seu programa escreveu usando printf. Porque no caso ele sempre vai considerar a sua saída como sendo o que está escrito na saída padrão. E o valor de retorno de main nunca vai para a saída padrão. Então quando você está escrevendo um script para OBI, não é isso aqui que ele quer, é isso aqui. Então, por uma questão de deixar seu código sucinto, você até pode usar outra definição da função main, que é void main. Aí o seu compilador já vai estar esperando que o main não vai retornar nada,
Então ele não vai estar esperando uma linha de retorno de código de erro. É, é muito